Você está sentado em um tubo de metal a 35 mil pés de altitude. Dois motores, só isso. Sem reserva, sem backup, apenas dois. E em algum lugar no meio do Oceano Atlântico, sem nada abaixo de você além de água fria e escura por milhares de quilômetros em todas as direções. Você pode se perguntar, por que ninguém pensou em adicionar um terceiro? Por que não quatro? O que acontece se um falhar? Os pilotos realmente têm um plano? E aqui está a pergunta que realmente deveria te preocupar. Por que sua companhia aérea quer menos motores? A resposta faz todo sentido, uma vez que você sabe aquilo que a indústria nunca realmente divulga. Aqui está o que a maioria das pessoas supõe. Mais motores significa mais segurança. Matemática simples. Se um quebrar, você ainda tem três. Parece óbvio. Mas é exatamente aqui que essa suposição desmorona. Porque cada motor que você adiciona não está apenas aumentando a segurança, está adicionando mais uma coisa que pode quebrar, mais uma coisa que precisa de manutenção, mais uma coisa que pode silenciosamente causar um problema exatamente no momento errado. Então, mais motores só é uma boa ideia se os próprios motores não forem muito bons. E foi exatamente nesse mundo que a era dos jatos começou. Volte para os anos 1950. A era do jato tinha acabado de começar. A Pan Am está voando com 707 e todo mundo acha que esse é o futuro, o que de fato é. Mas os motores estão longe de ser confiáveis pelos padrões de hoje. Compressores falham. Motores apagam no meio do voo sem aviso prévio. Os pilotos são treinados para esperar por isso, assim como um motorista de ônibus espera por um pneu furado. Então, a conta era simples. Se cada motor tinha uma chance real de parar, você precisava de 4 deles só para se sentir seguro ao cruzar um oceano. 4 motores não eram um luxo, mas sim uma questão de sobrevivência matemática. A FAA tinha regras que diziam que, se você estivesse voando sobre a água, precisava de 3 ou 4 motores. Um avião bimotor basicamente ficava preso à terra em rotas longas, forçado a seguir a costa como um nadador nervoso que se recusa a passar da parte rasa, acrescentando horas a rotas que deveriam ser diretas. Mas é aqui que a coisa fica maluca. Enquanto todos estavam ocupados construindo aviões maiores e mais pesados com 4 motores, um pequeno grupo de engenheiros estava silenciosamente fazendo uma pergunta diferente. E se, em vez de adicionar mais motores, você simplesmente construísse um motor que quase nunca quebra? No final dos anos 1970, a Boeing estava projetando o 767. A Pratt & Whitney estava construindo um novo motor para equipá-lo, e as taxas de falha que eles estavam alcançando nos testes eram tão baixas que mal pareciam reais. Não era algo como, isso pode falhar uma vez por ano de tão baixo. Era mais como, isso pode falhar uma vez a cada dezenas de milhares de horas de voo. Para colocar isso em perspectiva, é mais ou menos a mesma chance de jogar uma moeda para cima e dar cara 50 vezes seguidas. Mas as regras da FAA ainda não tinham acompanhado. Aviões com 2 motores ainda não podiam legalmente cruzar oceanos. Então, em 1985, após anos de dados de voo e pressão das companhias aéreas, a FAA aprovou algo chamado ETOPS 120. ETOPS significa Padrões de Desempenho Operacional de Alcance Estendido para Aviões Bimotores. Em linguagem simples, um avião bimotor agora pode voar rotas em que, se um motor falhar, o motor restante pode levar o avião até o aeroporto mais próximo em até 120 minutos. Essa aprovação silenciosa encerrou a era dos 4 motores. Jatos bimotores cruzaram o Atlântico legalmente pela primeira vez. Ninguém fez festa. Os passageiros não faziam ideia. Mas tudo mudou. Agora vem a parte que todo mundo esquece. Quando um motor falha durante o voo em um avião comercial moderno, isso não é um acidente. Não chega nem perto de ser um acidente. É um procedimento. Os pilotos treinam para isso em simuladores várias vezes por ano. Existe um checklist para isso. Tem um nome oficial calmo e entediante, Operação Monomotor, e é classificado como uma situação anormal gerenciável, não uma emergência. O avião não cai. Ele simplesmente voa de forma um pouco diferente, como um carro com um farol só, que se comporta sem drama. Você aterrissou em segurança. Os mecânicos consertam o problema e a próxima tripulação voa com o mesmo avião na manhã seguinte. Agora, eis o contraste que realmente confirma isso. Considere o Airbus A380, aquele gigantesco avião de 2 andares com 4 motores. Você pode pensar que essa é a opção mais segura. 4 motores, 4 chances de permanecer no ar. Mas na prática,
Um avião quadrimotor tem 4 vezes mais peças do motor que podem se desgastar, 4 vezes mais requisitos de manutenção programada e consome aproximadamente 25 a 30% mais combustível por assento de passageiro do que um jato bimotor voando a mesma rota. Em uma única travessia transatlântica, essa diferença de combustível por si só poderia custar a uma companhia aérea dezenas de milhares de dólares por voo. Multiplique isso por centenas de voos diários em toda a frota, e você entende por que as companhias aéreas não lamentaram quando os grandes aviões quadrimotores começaram a desaparecer. A Airbus parou completamente de fabricar o A380 em 2021. O Boeing 747, que dominou os voos de longa distância por décadas com seus 4 motores, está sendo retirado do serviço de passageiros mais rápido do que qualquer um previu publicamente. Não porque fossem perigosos, mas porque os Twin Jets os tornaram desnecessários e caros ao mesmo tempo. Eu vejo o outro lado desse contraste como o avião pequeno. Um Cessna monomotor, do tipo que um aluno piloto aprende a voar em um aeródromo local, esse avião realmente é arriscado de verdade sem um motor reserva. Se o único motor falhar, você estará planando e torcendo para encontrar um campo. É exatamente daí que vem o instinto de que mais motores significam mais segurança. E nesse contexto, o instinto está correto. Só que isso não se aplica quando você passa para os jatos comerciais, porque a engenharia envolvida está em uma categoria completamente diferente de confiabilidade. Comparar o motor de um Cessna com um turbofan moderno é como comparar o cabo de freio de uma bicicleta com o sistema de frenagem de um caminhão de 18 rodas totalmente carregado. A ideia básica é a mesma, a escala é completamente diferente. Agora, aqui está a parte que deve fazer você repensar silenciosamente todos os voos que já fez. Praticamente todos os aviões em que você provavelmente embarcou na última década funcionam inteiramente com essa lógica de 2 motores. O Boeing 737 é a aeronave comercial mais voada do mundo. 2 motores. A família Airbus A320, que realiza cerca de metade de todos os voos de curta distância no mundo. 2 motores. O Boeing 787 Dreamliner, que agora cobre a maioria das rotas internacionais longas. 2 motores. O Airbus A350, cada vez mais a aeronave preferida para rotas ultralongas. 2 motores. Até mesmo o Boeing 777, um dos maiores e mais pesados jatos bimotores já construídos, cruza oceanos com apenas 2 motores. Mas aqui está o momento para rever esse detalhe. Cada um desses motores do 777 tem um diâmetro maior do que toda a fuselagem de um 737. Você poderia colocar um carro de tamanho médio dentro da abertura de um único motor do 777 e ainda sobraria espaço. É assim que os motores cresceram de forma tão dramática enquanto o número deles diminuía. E esse pensamento ultrapassou completamente a aviação. Os motores de carros modernos são tão confiáveis que quase ninguém carrega mais um galão extra de combustível. A confiabilidade substituiu a redundância. A NASA deixou de instalar dezenas de sistemas de backup nas espaçonaves e passou a focar em construir menos sistemas, porém mais bem feitos. Centros de dados funcionam com 2 fontes de energia de alta qualidade, em vez de uma dúzia de fontes baratas, porque uma fonte melhor sempre supera várias fontes. Em todos os setores que levam a confiabilidade a sério, os engenheiros continuaram chegando à mesma conclusão. Melhor é melhor que mais. Você provavelmente está pensando, ok, mas qual é a pegadinha? Porque tem que haver um. E existe. A segurança de motores bimotores depende da cultura de manutenção que a sustenta. A certificação EETOP não se limita a aprovar a aeronave. Possui regras de manutenção muito específicas que a maioria dos passageiros nunca ouviu falar. Os 2 motores de uma aeronave com certificação ETOP devem ser reparados por técnicos diferentes, em turnos diferentes, utilizando ferramentas verificadas separadamente. Não é a mesma equipe. Não em turnos consecutivos, pessoas completamente diferentes em momentos totalmente distintos. O motivo é simples. Se um mecânico comete um erro no motor 1, você não quer que esse mesmo mecânico, no mesmo estado mental, no mesmo turno, cometa o mesmo erro no motor 2. A regra parte do princípio de que erros humanos vão acontecer e cria uma barreira entre eles. Essa barreira é a base silenciosa de todo o sistema. Também existe uma preocupação legítima que vale a pena conhecer. Em rotas pelo Pacífico Sul ou sobre trajetos polares, uma certificação ETOPS 370 significa que um avião poderia legalmente estar a mais de 6 horas da pista utilizável mais próxima com apenas um motor funcionando. Não é perigoso. Pelos padrões de certificação, o motor quase certamente aguentaria.
Mas quase certamente é a resposta honesta, não uma garantia. O sistema funciona. Ele funciona porque regras inteligentes foram escritas por pessoas que presumiram que as companhias aéreas às vezes iriam forçar os limites, e então criaram mecanismos de fiscalização exatamente com base nessa suposição. Então aqui vai uma mudança de mentalidade. Menos motores não é uma medida de corte de custos disfarçada de avanço da engenharia. É o resultado direto de construir cada motor tão bem, tão confiável, tão além do que se imaginava possível nos anos 1950, que adicionar mais só aumentaria o peso, consumiria mais combustível e criaria mais pontos de falha. A questão deixou de ser quantos backups precisamos. A questão passou a ser quão bem podemos fazer a única coisa que precisa funcionar. Da próxima vez que você olhar por aquela janela, observe aqueles dois motores na asa e sinta aquela pequena pontada de dúvida. Parar. Você não está buscando um meio-termo. Você está diante do resultado final de 60 anos de engenharia que comprovaram que a perfeição sempre vence a abundância. O que levanta uma questão subsequente verdadeiramente estranha. Qual é o sistema nesse mesmo avião que realmente possui 5 ou 6 backups completos integrados? Essa é uma história completamente diferente. Lee?